Aí, estamos ao vivo. Então, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives do Melos Café, onde eu mostro para você como fazer cafés incríveis em casa, como esses de cafeteria. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um erro clássico que muita gente, a maioria das pessoas, comete quando vai preparar um café e como esse erro afeta o resultado dos seus cafés preparados no coador Melita, na cafeteira italiana e na prensa francesa, tá? Então eu vou mostrar aqui o que é esse erro que o pessoal comete, qual que seria a maneira ideal de a gente contornar esse erro, resolver isso de uma vez por todas, mas ao mesmo tempo vou dar uma dica também para a gente conseguir contornar de forma não ideal, mas também conseguir resultados um pouco melhores em um meio termo aí, mesmo que não seja a solução ideal. Então eu vou mostrar como você resolve, o que é esse erro aí, e vou mostrar também alguns truquezinhos se você quiser resolver parcialmente esse erro também, digamos assim. Beleza? Então, deixa eu te perguntar, quando você vai lá preparar o seu café, você costuma usar o café que você compra já moído lá do supermercado, aquele fininho assim, ou você compra um café em grão e você mesmo moe ele na hora em que vai preparar o seu café? Essa é uma questão aí bem interessante, tem tudo a ver com esse vídeo e, na verdade, para vocês terem uma ideia, para dar talvez uma perspectiva do que a gente costuma encontrar então no mercado. Beleza, a gente tem aquele café já moído, eu tenho um aqui, vou usar esse daqui para a gente fazer nossos testes. Existe o café já moído no mercado, é o mais comum. A maioria das pessoas compra o café já moído, a maioria das pessoas está acostumada a encontrar o café já moído no mercado. E então esse aqui acaba sendo o método, a forma de comprar o café mais comum de todas. Além desse, o que a gente consegue encontrar no mercado? A gente encontra o café em cápsulas, e muitas vezes também a pessoa já conhece, já viu, às vezes já provou, tem gente que tem a máquina, tem gente que não tem a máquina em casa, mas eu sei ali, né, café em cápsula, tal, super, né, nada de outro mundo. E o que a gente tem também? A gente tem o café em grão, o café que é vendido torrado em grão. E esse café em grão é uma coisa estranha, porque por mais que ele não seja nada de outro mundo, ele já existe há alguns anos no mercado, para a maioria das pessoas, ele é um tipo de produto que as pessoas não estão acostumadas, não estão habituadas a comprar, a consumir aquilo ali. Então, por exemplo, café moído, coisa mais comum, sempre comprei, eu sei como é que é, né? Café em cápsula, mesmo que eu não tenha máquina, mas eu sei, né? Cápsula, tal, tu tem na máquina ali e tudo mais. Eu entendo bem como é que funciona. O café em grão, né? Eu diria que para mais de 90% das pessoas, ele é uma coisa totalmente fora da realidade. Tu olha ali, tu pensa, cara, não me imagino usando aquilo. Muitas vezes a pessoa nem consegue conceber, então, de estar usando um café em grão ali. E para mim também foi assim, né? Por muitos anos, eu sempre comprei o café moído em pó, né? E aí, quando eu olhava aquele café em grão, quando eu reparava nele na prateleira, eu também não pensava, associava, poxa, eu posso usar um café em grão, fazer uma coisa... Porque parece que a pessoa não consegue fazer a ponte entre o que eu vou fazer com aquele grão ali, é uma coisa parece que é de outro mundo. E o café moído não, a gente já está acostumado, a gente usa no dia a dia. Tá? Então, a gente entende que existe o café em grão ali. Quem já viu meus vídeos sabe que eu sempre defendo de você... digamos, quebrar esse paradigma aí, começar a entender mais de como você pode usar o grão do café na sua casa, compra um moedor ali e começa a moer o seu café em casa. E eu sempre defendo as vantagens de a gente usar então esse grão moído na hora. Então, qual que é a diferença, né, entre usar o café já moído ou você pegar o grão e moer na hora? Uma coisa que eu sempre digo, mas que não vai ser o foco desse vídeo, é a questão do sabor. Uma coisa que muda muito é o café em grão. Você moe ele na hora, ele tem um sabor muito maior, ele tem os aromas muito mais intensos, você sente muito melhor todo aquele sabor
e frescor do próprio café, porque o grão ele preserva melhor as propriedades do café, então ali você tem o ápice dos sabores do seu café, tá? Então isso é uma das grandes vantagens, eu adoro falar isso porque realmente você sente a diferença, é uma das maiores diferenças quando você vai querer melhorar o preparo do café, quando você começa a usar o café em grão, por conta dessa questão do sabor. Mas hoje o que eu vou mostrar para vocês é outro ponto importantíssimo, que faz muita diferença no preparo, que não é a questão do sabor, de você moer o seu café na hora, mas sim a questão do tamanho da moagem do seu café. Lá no mercado a gente compra o café moído, mas a gente nunca para pensar. Na verdade, aquele café ele é moído de um certo tamanho, fininho assim, e quem entende um pouco melhor sabe que ele é relativamente bem fininho até. Vocês vão entender como isso afeta aqui o nosso preparo, porque eu vou usar esse café já moído para preparar alguns métodos aqui. Mas, se você tem, por exemplo, o café em grão, você pode ir lá e moer ele do tamanho que você quiser. Você pode, digamos, eu tenho aqui um moedor manual que eu consigo regular o tamanhozinho que eu vou querer moer o meu café. Posso moer ele em moagem grossa, moagem média, moagem fina, e tudo isso faz diferença para o seu preparo de café. Então, imagina, por exemplo, talvez a gente pense, não, café o que importa é estar moído, tá tudo na mesma. Aqui está moído, lá eu vou moer, vai ficar tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Agora imagina, por exemplo, se eu vou pegar, fazer um bolo de banana. Eu gosto muito de bolo de banana. Então, se eu pego um bolo de banana e eu coloco uma banana inteira ali no meio, da massa, no bolo da banana ali. É diferente de eu ir lá e cortar a banana em rodelas, não é mesmo? E é diferente também de eu ir lá amassar aquela banana e misturar aquilo no meio da massa do meu bolo. Não é? Não concordam comigo? São coisas totalmente diferentes. Eu ter ela inteira ou ela em rodelas ou mesmo na menor forma possível, talvez, que é ela amassada no meio da massa ali. Mesma coisa, talvez um achocolatado. Você concorda que, de repente, se eu pegar aqui o achocolatado e misturar ele no leite, e um achocolatado aqui eu misturo ele bem e ele fica todo homogêneo, todo misturadinho ali. E o outro achocolatado, ele pegou umidade, ele está todo meio embolotado, eu vou misturar e fica lá várias pelotinhas ali no meio, que não conseguiu misturar. Você concorda que vai ser diferente um do outro aqui, não acha? Então, a mesma coisa acontece com o café. Se a gente não se atenta para essa questão das diferenças que a gente tem com uma moagem ou outra, a gente não vai conseguir aproveitar ao máximo o café e explorar melhor esses sabores deles. Tá? Então, digamos aí, por que é tão importante então a gente ter o tamanho de moagem do café adequado? Porque dessa maneira a gente vai conseguir então retirar ao máximo o sabor e aproveitar ele da melhor maneira. Isso porque cada método de preparo desses, cafeteira italiana, a prensa francesa, o coador Melita, cada um deles, ele funciona, a maneira de extrair o sabor do café funciona de uma forma diferente. Então, por isso que é importante eu conseguir também adequar a moagem do meu café para cada um desses métodos aqui. Luan mandou uma pergunta aí. Qual a sua opinião sobre café torrado na pipoqueira? Um negócio um pouco... foge um pouco da ideia do tema aqui, mas só para citar. Bem interessante isso aí. Além do café torrado, o que a gente está mais acostumado, existem pessoas que torram o café em casa. E para torrar o café em casa é importante você conseguir torrar ele de uma forma homogênea. E aí para isso tem pessoas que usam, por exemplo, uma pipoqueira elétrica. Bem interessante essa questão que tu levantou aí, Luan. Realmente, então, existe essa questão. Pessoas que torram café em casa usam uma pipoqueira elétrica. Eu nunca tive a experiência de fazer isso, nunca torrei meu café em casa, então, infelizmente, eu não sei opinar melhor sobre essa questão. Mas, tem pessoas que acham interessante, gostam de comprar o café verde, o café cru, que a gente fala, e fazer essa torra na sua casa. Eu, não sou desses não, o meu café ele já vem torradinho aqui, já tem aqui os grãos de café torradinhos, e eu uso dessa forma mesmo, e sou muito feliz com isso. Mas então,
Qual que é o maior benefício, então, de a gente ir lá e moer esse nosso café do tamanho ideal para cada um desses métodos? Eu falei que, né, é importante ele estar adequado para cada um desses métodos, né? Então, o maior benefício é que a hora que eu quero fazer uma cafeteira italiana, a hora que eu quero que eu quero fazer uma prensa francesa, que eu vou preparar um cafezinho para mim ou para uma turma aí, eu vou conseguir, para cada momento, aproveitar ao máximo o sabor que aquele café tem para me oferecer. Eu vou conseguir realmente tirar tudo de bom que aquele café tem. E também uma coisa importantíssima, por isso que eu cito que é um erro clássico, eu vou poder evitar a extração de um amargor indesejado do meu café. Um amargor indesejado. Por quê? O café ele é amargo por si, naturalmente. O sabor do café ele tem um amarguinho ali no meio, né? Mas, se você prepara da maneira errada, e a gente vai entender como que a gente tem alguns erros na hora de usar então o café já moído, você pode ter um amargor excessivo ali, muito amargor, que não é adequado, não é legal. Não é gostoso aquele amargor forte demais, sabe? Ele se sobressai a todo aquele sabor bom do café e tu fica com muito amargo ali, tá? Então, não é interessante. Então, eu vou mostrar aqui como que você consegue evitar isso, né? E também como você aproveita, então, ao máximo o seu café. Deixa eu ver aqui mais uma dúvida, uma coisa. No bule é bom ou no coador é mais forte? Essa é uma pergunta clássica que eu vou deixar para um outro vídeo para responder para vocês. Muito obrigado por perguntar, Luan, mas vamos deixar essa para outra. Então, vamos lá, a gente já vai começar aqui nossos preparos e depois eu vou sentir aqui o sabor de cada um desses cafés que eu preparei usando o meu café já moído. E aí eu vou citar, então, algumas questões que a gente pode observar, né, resultante do uso desse café já moído. Então, né, dessa forma vocês vão entender. O que acontece se eu não usar o café na moagem adequada? Porque, digamos assim, estou explicando para vocês que o ideal é você moer do tamanho certo. Ou seja, você tem que comprar o café em grão e você tem que ter um moedor que vai te permitir moer ele do seu tamanho ideal, tamanho adequado. E eu sempre cito nos vídeos isso, né? Isso é o melhor investimento que você pode fazer de longe para ter melhores resultados do café. É comprar um moedor e comprar o café em grão, tá? Mas eu sei também que muitas pessoas, na realidade, no dia a dia, elas talvez vão demorar até que elas finalmente vão se convencer de que vão comprar um moedor, vão pegar ali um café em grão. E até lá, eu quero que elas também possam tomar cafés um pouco melhores. E por isso, eu vou dar aqui as dicas como que vocês podem fazer um café ainda adequado, ainda bacana, usando então o seu café já moído. Beleza? Então, vamos lá, para a gente entender o que a gente vai ter como resultado usando o nosso café já moído. Tá? Eu vou preparar aqui para nós alguns métodos de preparo de café. Vou usar aqui a minha balança para acertar aqui a proporção de água e café. E aí a gente vai depois provar eles e dizer o que a gente percebe nesses preparos aí, tá? Então, vamos lá. Prensa francesa. Idealmente se fala que o adequado para a prensa francesa é usar uma moagem grossa para o preparo do seu café, tá? E aqui no caso, nós vamos usar o nosso café moído, que é uma moagem relativamente bem fina. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, vou moer um pouquinho no meu moedor, no tamanho que seria o ideal para a prensa francesa, e vou mostrar o tamanho dessa moagem aqui, tá? Mas vamos lá então. Vamos colocar aqui... que proporção que eu vou usar? Vou usar a proporção de 1 para 14. 1 grama de café para 14 gramas de água. Vamos lá, então. Estou pesando aqui o meu café e fervendo a minha água ali. Então, isso porque se vocês já viram como prepara a prensa francesa, a gente joga a água e depois deixa paradinha aqui, espera 4 minutos, né, idealmente. E aí a gente
coa ele com esse carinha aqui, que tem um filtro de metal, né? Vou mostrar aqui. Tem esse filtrinho aqui de metal que ele coa então o nosso café, certo? Então eu vou fazer aqui cadê? Vou fazer aqui o preparo usando um pó fino. E, bom, será que eu já dou spoiler? Essa trama aqui de metal, eles recomendam você usar uma moagem grossa, porque essa trama de metal ela não é tão fechada assim quanto, por exemplo, um filtro de papel. Então, se eu uso uma moagem muito fina, pode ocorrer de a gente ter uma passagem do seu pó do café pelo filtro de metal aqui. Então, né, já vou comentando que para a prensa francesa, por a gente estar usando o café moído aqui fininho do jeito que ele é, provavelmente a gente vai reparar que ele vai ficar vai ficar um pozinho no fundo do copo, basicamente isso. Então vamos lá agora. Eu gosto de jogar aqui a água de uma forma que misture mais ou menos bem. E aí, depois, quando completa 4 minutos, eu dou uma mexida com a colher aqui por cima. E aí eu desço aqui a minha prensinha. Primeiro eu vou deixar só apoiado aqui. Tá? Agora vamos fazendo o nosso café no coador Melita. Eu já deixei uma água meio quente aqui. Vou só passar para pré-aquecer aqui o meu filtro e escaldar aqui o filtro de papel. Beleza? Tenho certeza que eu vou me atrapalhar um pouquinho aqui, porque eu vou tentar fazer todos esses preparos aqui meio junto, né? Mas, vamos lá. Vou aproveitar também e já deixar preparadinho aqui a cafeteira italiana. Cafeteira italiana, só jogar água aqui no fundo, mas como eu já dei a dica em outro vídeo, use água fervente aqui na parte de baixo da cafeteira italiana e o resultado fica mais legal. Fica mais saboroso. Recomendo vocês experimentarem, tá? Então, vamos lá. Eu vou ferver a minha água aqui, que eu vou usar para fazer aqui o coador Melita e também vou usar ele para cafeteira italiana. Aproveitar aqui, já vou pesar a água para o coador Melita. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui 300 ml de café. Uma proporção de 60 gramas para cada litro. Então vai dar 21 gramas de café que eu vou usar aqui para o coador Melita. Tá? E aí já está fervendo a minha água aqui. Também já vou preparar o meu funilzinho do café da cafeteira italiana. Vou jogar aqui para caso caia pó, não sujar aqui o fogão. Um pouquinho mais. Como eu sempre recomendo aqui, a minha água ferveu. Eu vou contar só 30 segundos depois que ela parou de ferver, para só daí eu jogar o meu pó, jogar água no meu pó aqui, para não queimar o meu pó do café. Aqui no funilzinho da cafeteira italiana não tem problema, mas para cá eu vou contar 30 segundinhos. Então aqui eu já posso ir fechando aqui. Aqui já está dando os 30 segundos. Vamos lá. Começa a preparar. Como sempre, eu faço uma primeira despejo aqui de uns golinhos de café, uns golinhos de água, só para ajudar ele a fazer uma infusão mais eficiente aqui, né? A conseguir extrair melhor os sabores do café. Tá? Cafeteira italiana aqui. Precisamos um pano porque a parte de baixo está bem quente. E começo a preparar ele aqui. Fogo bem baixinho,
Sempre a dica, não use fogo muito alto. Se você tem no final do preparo da cafeteira italiana aquela jorrando muito café ali, é porque está muito quente o seu fogo. Então, vamos deixar com a água baixinha ali. Aqui eu vou continuar meu preparo. Jogar café. Então, eu estou aqui preparando esses 3 métodos para conseguirmos ver bem as diferenças que a gente vai ter por estar usando um pó fininho para preparar o nosso café aqui, tá? Então a gente vai reparar algumas coisas bem interessantes. Como eu citei, a prensa francesa, desses métodos todos aqui, ela é a mais diferentona na questão do tamanho da moagem que ele pede, que a gente recomenda fortemente que seja usada para esse método. Então, ele usa uma moagem bem mais grossinha. Vamos agora mexer ele aqui, daí eu já vou servir meu café da prensa francesa. E aí a gente já vai começar a observar o resultado do nosso café. Vamos lá, aqui eu jogo mais, vou descendo devagarinho ali. Enquanto isso, já vou jogando mais água aqui. Chegamos nos 300 ml. Beleza. Prensa francesa, baixei bem aqui. Agora vamos servir. Vocês também vão poder reparar, se vocês já fizeram prensa francesa com o pó mais grosso, que ele tem uma resistência bem menor para baixar o êmbolo do que na moagem mais fina. Ó, esse finalzinho aqui eu nem vou entornar aqui no copo, porque senão vai vir muito pó. Porque eu vi que no final estava bastante resíduo, bastante pó ali. Ok, servi aqui o meu café na prensa francesa. Daqui a pouco a gente deixa ele descer um pouco esse pó. E aí a gente já vê o resultado disso. A cafeteira italiana aqui ainda não começou a sair. Logo já deve estar finalizando aí. Vamos guardar nosso café. Feche bem sua embalagem para não pegar ar, umidade e não envelhecer desnecessariamente o seu café. Tá? Uma dúvida aí do Luan: é válido fazer drink de café especial? Café alcoólico, drink estilo Starbucks, outras variações. É melhor que seja uma moagem fina nessas variações? Cara, legal a tua pergunta. O café especial ele tem um sabor mais interessante, mais bacana. O café especial, que é o que eu estou usando, aqui eu estou usando café gourmet, na verdade. Mas o café especial é o que vai ter o melhor dos sabores. Então é legal que você use o café especial mesmo para preparar ele. Aí, como você vai usar ele, qual preparo, qual moagem, não tem a ver assim, pelo fato que eu vou fazer drink, eu vou usar moagem tal. Não. Isso tem tudo a ver com o método que você for utilizar. Por exemplo, se você quer algo mais suave, talvez você vá fazer um método filtrado aqui. E aí você vai querer usar uma moagem mais adequada para o método filtrado. Então você vai escolher o tamanho da moagem conforme o método que você for usar, tá? Sempre assim, é um método de preparo que determina o tamanho da moagem que você que você deveria usar, que é o mais adequado, tá? Aqui ó, já está terminando a cafeteira italiana, aqui está terminando de escorrer o meu coador Melita. E aí eu já vou conseguir mostrar para vocês a diferença no copo. E eu vou também moer um pouquinho de café em moagem grossa para vocês verem aqui a diferença do que é o pó que vem do mercado e o pó que se recomenda usar para a prensa francesa. Vamos lá, vamos moer um pouquinho. E já terminou a cafeteira italiana. Então vou servir ele aqui também. Tirar minha balança daqui também. E vamos servir o meu café.
Ok. Então agora nós temos aqui o cafezinho do coador Melita, cafezinho da prensa francesa e o café mais forte, mais concentrado, né, que vem uma dose pequenininha, da cafeteira italiana, tá? Os três usando pó já moído de café. Vamos mostrar como é que seria o tamanho recomendado para o café a ser usado na prensa francesa, se a gente fosse querer fazer ele como recomenda, digamos, o manual. Vamos lá. Então, aqui a gente tem, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, a moagem fininha do café que a gente compra do mercado. E aqui do lado eu vou colocar os pedaços que tem da moagem que se recomenda para a prensa francesa. Não sei quanto vocês vão conseguir olhar, sinceramente, aqui, mas existe uma diferença bem grande aqui do tamanho. E justamente isso faria com que não viesse esse pozinho aqui todo para cima, que deve ter caído um pouco também no meu copo aqui, tá? Então, estou olhando aqui pelo fundo do meu copo da prensa francesa, realmente ele tem aí um belo de um resíduo, digamos, de café que ficou ali no fundinho dele, tá? Então, isso dá uma diferença, no caso, nos sedimentos que ficam aqui no copo. Já vou provar cada um deles e tentar perceber mais algumas coisas aí, tá? Então, por questão de tamanho de moagem, isso permite, por exemplo, preparar de forma ideal a prensa francesa. Uma dúvida que surgiu ali, existe diferença na dosagem do pó no coador de pano e o de papel? Também é um fator interessante, coador de pano. Já vou citar um pouco dele também, tá? Mas então, temos aqui esses nossos preparos. O que eu tenho para comentar? Vamos tomar um pouquinho aqui. Café na prensa francesa, se espera que seja um café mais encorpado. Ele tem mais, ele é mais turvo, inclusive, porque ele tem mais os óleos do café, ele tem um pouquinho de sedimentos sempre presentes nele. A diferença quando a gente usa café moído no mercado é que a gente vai ter mais sedimentos. E a gente vai ter, talvez, como ele está fino, que geralmente se faz com ele grosso, o fato de ele estar mais fino faz com que ele extraia com mais intensidade. Então, talvez para compensar, para ter um resultado interessante usando o pó do mercado, seria você usar, de repente, em vez de deixar 4 minutos em infusão, você deixar 3 minutos, né, para compensar que ele está mais fino, né, que ele vai dar mais sabor, com mais intensidade. Deixa 3 minutos em infusão e depois você serve. E se você não quiser tanto esses sedimentos aqui, poxa, eu não tenho como moer o meu café, eu vou ter que usar aquele do mercado. Faz o seguinte, você pode coar o café que você preparar aqui, pode passar ele, por exemplo, no filtro do coador Melita. O que tem pessoas que fazem também, eles pegam um filtro de papel desse, cortam uma rodelinha e encaixam aqui no meio. Né? Dá para desmontar essa parte aqui, como eu mostrei antes, eu desmontei ela. E ali onde tem aquele filtro de metal, você encaixa junto ali uma rodelinha de filtro de papel. E aí com isso você também vai evitar que tenha muito desse sedimento no fundo da sua prensa francesa. Eu confesso que eu até achei que ia estar muito amargo, assim, puxado demais para o amargor, mas até que está ainda aceitável. Eu sei que se eu usasse uma moagem mais grossa, ia ficar mais agradável para o paladar, um pouco mais suave, mas eu diria que até dá para a gente... Dá para dar um jeito de fazer uns cafés com um café já moído, mas de qualidade, na sua prensa francesa. Vamos agora para a nossa cafeteira italiana.
Cafeteira italiana dá um resultado de um café bem intenso, bem concentrado. Ele tira tudo que tem daquele café, ele consegue realçar aquilo bem, vai ficar tudo bem reforçado aquele sabor do café. Aqui, o café usado para o coador, para a cafeteira italiana, geralmente ele é mais fino mesmo. Ele é bem próximo desse que se usa aqui para prensa, aqui daquele que a gente pega no mercado, tá? Então, a moagem que se recomenda para ele é perto disso daqui. Aí o que pode acontecer? Se você tiver de repente com um café aqui muito forte, extraindo muito amargor, que isso pode acontecer, se você tivesse um moedor, você poderia simplesmente moer um pouco mais grosso. Na hora que o café fica um pouco mais grosso, ele extrai um pouco menos o sabor e isso impede de ele extrair um amargor que você não quer, um amargor indesejado. Então, uma maneira de compensar, se você tiver um moedor, é moer um pouco mais grosso. Mas digamos, eu não tenho moedor, Rafa, nesse momento não quero investir nisso. O que você pode fazer? Você nunca deve colocar menos pó do que o máximo aqui no funilzinho da cafeteira italiana, tá? Sempre deve colocar o pó até bem em cima, cobrir ele bem ali. Não deve compactar, né? Não deve colocar pó e dar uma socada, não. Mas você deve preencher todo o funilzinho com café ali, tá? Mas o que você pode fazer é botar um pouco menos de água. Em vez de você colocar água até o limite, né? Se você está habituado com esse método, você coloca a água até logo abaixo dessa válvula de segurança. Esse é o limite de onde se coloca a água aqui. Mas, se você estiver achando muito amargo, você pode colocar uma quantidade um pouquinho menor de água, que aí ele também vai evitar de ficar excessivamente amargo o café da sua cafeteira italiana. Então, dessa forma, você consegue, com o próprio pó do mercado, dar aí uma ajustada no café preparado na cafeteira italiana. Outra coisa que eu gosto de fazer também, como ele dá um café bem intenso, eu, sinceramente, gosto de colocar um golinho de água aqui, que eu sempre acho que fica mais saboroso, mais interessante tomar o café da cafeteira italiana, dando uma leve diluidinha nele, tá? Eu acho que isso ajuda bastante o sabor dele a melhorar e se sentir melhor. Mas não ficar tão agressivo ao paladar. Mas eu reforço novamente, tá? Eu não tenho como moer o café, eu só tenho como usar o café já moído. Pessoal, beleza usar café moído, mas se você usar café moído de baixa qualidade, o café do mais barato lá, o café tradicional, o café às vezes superior também, esses cafés eles são muito torrados, eles têm um sabor muito queimado. E se você colocar um café desses mais torradão, mais queimadão, aqui na cafeteira italiana, eu expliquei, ele realça bem o sabor, ele deixa bem intenso. Ele deixa aquele sabor no máximo, assim. Se você colocar esse café ruinzinho na cafeteira italiana, vai se arrepender, não vai ter água que vai te ajudar a engolir legal isso aí. Vai ter que botar leite, açúcar e coisa, e às vezes ainda vai tomar fazendo careta, tá? Então, recomendo sempre você usar um pó de qualidade. Não use pó sem ser gourmet ou especial. Peraí, desculpa aí, tinha uma ligação. Então use café de qualidade. Você vai sentir a diferença na hora de preparar ele, tá? E agora pro meu coador Melita. Vamos ver o que a gente teria para entender do coador Melita aí. Bom, o café ficou bacana aqui, nessa quantidade que eu preparei, 300 ml, ele ficou bem legal. Ele escorreu, ele desceu, filtrou num tempo adequado, num tempo bacana. O que a gente recomenda para fazer no coador Melita? A gente fala que se deve usar uma moagem fina para média. Ok, então, poxa, esse aqui é uma moagem fina? A princípio tá ok, Beleza. Mas, entendam uma coisa importantíssima para o coador Melita. Não quer dizer que se eu vou fazer agora essa quantidade só para mim aqui, um copinho de café, ou se eu vou fazer uma térmica inteira, que eu devo usar o mesmo tamanho de moagem. Não, de jeito nenhum. Não cometa esse erro, tá? Quando a gente vai fazer no coador Melita,
O que a gente tem de limitação aqui, se eu tenho só esse café aqui, eu não tenho como adequar a minha moagem, é que eu não consigo fazer quantidades muito grandes de café. Por quê? Porque quando eu vou preparar uma quantidade ali, meio litro de café, digamos, qualquer quantidade que eu faço no coador Melita, você tem que ter um tempo de preparo, o tempo que você joga a água até que ele para de escorrer, que deve ser entre 3 e 4 minutos. Não deve passar muito desses 4 minutos, tá? Senão, se ele demorar tempo demais para escorrer, ele vai começar a extrair muito amargor da nossa bebida. Isso não é legal, né? Vai ser aquele amargor excessivo que eu comentei que a gente quer evitar. A gente não deseja isso para o nosso preparo, tá? Então, se você prepara uma quantidade muito grande, o tempo passa a ser muito longo nessa moagem fina e aí começa a ficar muito amargo o seu café. E aí, como é que a gente resolve isso? Idealmente, você tendo um moedor, vai e regula a moagem para ela ficar um pouco mais grossa. Quando a moagem está um pouco mais grossa, escorre mais rápido a água e a água vai passar um pouco mais rápido, mas ao mesmo tempo vai ficar dentro daquele tempo, entre 3 e 4 minutos, vai extrair bem o sabor e não vai extrair o amargor excessivo, tá? Isso é a maneira perfeita de a gente fazer uma quantidade maior de cafeteira no coador Melita. Mas, se eu não tenho como fazer isso, eu só tenho o meu pó, eu só tenho meu café já moído do mercado. Tem duas coisas que você pode fazer. Uma delas é fazer quantidades menores. Infelizmente, você talvez vá estar limitado a fazer uma quantidade menor aí. Você vai colocar, vou fazer meio litro. Faz ali e vê quanto tempo levou. Olha, levou 4 minutos e um pouquinho para escorrer. Tá, então tá ok. Não, eu fui fazer uma quantidade que demorou 6 minutos para escorrer. 7, cara, significa que provavelmente tu já está extraindo tanto amargor que não tá legal dessa forma. E aí a recomendação seria fazer uma quantidade menor, né? Vai diminuindo a quantidade até você ver que você chega num tempo bom ali, até uns 4 minutos e pouquinho, tá? Essa é uma maneira. E a outra, né? Claro, poxa, eu quero fazer uma quantidade enorme de café, né? Eu tenho que fazer uma quantidade muito grande. Eu não vou preparar 2, 3 vezes. Eu quero numa vez só fazer uma quantidade grande. Aí o que você pode fazer? Usar a dica aí do nosso amigo Jackson, que é usar o nosso coador de pano. O coador de pano, diferente do coador de papel, ele escorre mais rápido. Passa muito mais rápido a água pelo coador de pano do que no nosso coador Melita, tá? Então, se você for preparar o café e você precisa fazer uma quantidade grande no seu método filtrado, para você ter, né, esses benefícios e para você que realmente não tem como adequar a sua moagem, puxa, não tenho moedor, eu vou ter que usar o em pó. Cara, para fazer grandes quantidades, eu sempre recomendo, então, coador de pano, tá? O coador de pano você coloca lá para fazer grande quantidade. Vou fazer 1 litro. Vou usar 60 gramas de café. Cara, vou botar tudo aquilo de pó, esse pó fininho aqui que dá uma restrição para passar água, mas o coador de pano, ele ainda é capaz de fazer isso de forma adequada e o resultado vai sair legal, tá? Coisa que não aconteceria na Melita. Na Melita, provavelmente, se eu botasse 60 gramas de café, fizesse aquilo ali para tentar passar 1 litro de água, eu vou ficar ali jogando água, esperando. Vai dar 10 minutos, não vai ter escorrido toda a água. E todo aquele tempo ali, depois dos 4, 5 minutos, vai estar só extraindo amargor do café. E a gente não quer isso, né? Então, basicamente, temos essas questões aí para observar. Se eu quero fazer bons cafés, eu recomendo você comprar o café em grão e moer ele na hora. Se eu não tenho como fazer isso, puxa, e eu quero fazer um café diferente, eu quero ter em casa uma prensa francesa e fazer às vezes um cafezinho legal nela. Eu quero poder fazer um café na cafeteira italiana. Se você quer poder fazer, né, em todos os seus métodos o café da melhor maneira possível, você pode, né, fazer essas dicas aí. Aqui, de repente, se te incomoda todo esse turvo aqui, esse excesso de pozinho, cuida para não derramar esse finzinho aqui, deixa assentar um pouco mais e derrama pouco a pouco. Não toma o último gole do teu café, porque aqui está bastante pozinho, tá? Eu estou cuidando para não agitar muito meu copo, para não levantar esse pó todo aqui, tá? Dessa forma eu consigo aproveitar ele aí. Se eu quiser, eu posso também acrescentar um filtro de papel nele, também resolve. Se eu quiser fazer a cafeteira italiana, né? A questão é, eu posso botar um pouco menos de água para ele ficar ainda
não amargo demais, né? E no coador Melita, fica atento aí ao tempo de preparo, entre 3 e 4 minutos. Se você tem que fazer uma quantidade maior de café que está demorando muito tempo para passar no Melita, a gente pega e simplesmente usa um coador de pano. Beleza? Então, é isso aí. Essas são as dicas do vídeo de hoje. Se vocês acharem interessante, eu vou fazer um próximo vídeo também, dando mais dicas de como a gente pode usar algumas técnicas aí para aproveitar melhor o coador, a prensa francesa, usando esse pó aí de mercado mesmo, fininho. Né? Então, se você achar interessante, pode deixar nos comentários que eu faço um próximo vídeo sobre esse tema aí. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Abraço a todos e bons cafés. Valeu!